Senhoras e senhores, diretamente da Batcaverna da OSD Filmes, nós estamos para mais um Papo e Navalha, né? Depois de um período aí de stand-by. E hoje eu tenho o prazer, a alegria de ter conosco a Graciela Oliveira. Ela que é psicóloga clínica do trabalho, analista comportamental de adultos, casais, sócios e também na parte de liderança com mais de 17 anos de experiência. Graciela, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com a gente e vai ser um papo com certeza muito bacana, com muita novidade, muitos insights para a gente estar aplicando aí no nosso dia a dia. Daniel, muito obrigada pela oportunidade. Me sinto honrada em estar aqui nessa mesa. Eu espero realmente que seja bem significante para todos que vão ouvir esse podcast de hoje. Com certeza. Gente, sempre lembrando que o Papo em Navalha ele tem o patrocínio da Scolari. A Scolari ela é uma linha de produtos para homens, tá? Então, você que tem sua barbearia, você que tem ou quer um produto de qualidade para estar aplicando no seu cabelo, barba, tem uma linha completa da Scolari aguardando para lhe entregar o melhor resultado, tá certo? Também a Dom Pettini Barbearia, que nós temos 3 unidades aqui em Criciúma, uma no Nações Shopping, uma no Angelone e uma no Criciúma Shopping. Lembrando que nós temos também os planos de assinatura, onde você paga um valor fixo mensal e tem acesso a serviços de forma ilimitada, tá certo? Então, se você tem interesse em manter aí cabelo, barba na régua, tá sempre bonitinho, isso é muito importante, né, para você manter os cuidados pessoais, a forma como você se apresenta, como você é percebido, e isso gera valor, tá certo? Então, procure uma de nossas unidades aí e tenha um excelente atendimento. Beleza? Grace, como que funciona então esse trabalho de psicologia clínica? Hoje a gente vive num mundo muito corrido, com muita demanda, e muitas vezes falta o equilíbrio, né, entre várias áreas em que a gente precisa atuar, né? Você é uma pessoa que tem a sua demanda no trabalho, Uhum. tem a sua demanda social, tem a sua demanda como marido ou esposa, filhos e tudo mais. Como que a gente equilibra tudo isso? Empresa, trabalho, família, tem um caminho que é possível? Então, Daniel, tu já começou bem, né, a tua pergunta. Essa pergunta ela é muito desafiadora e realmente eu faço ela hoje para os líderes que estão no consultório, né? Até só para mim fazer uma introdução, quando eu vim para o consultório, né, atender o CPF, né, dos empresários, não mais atender só a empresa, mas atender eles como um todo, ou seja, tendo um olhar mais sistêmico, já era o desafio que eu via nas organizações. Que pela falta de equilíbrio, muitos líderes se auto-sabotavam nos seus próprios resultados, né? E eu percebia também que os executivos ou os empresários, eles pouco, né, aceitavam a ideia, né, principalmente no feedback das avaliações de desempenho, que era poder fazer uma terapia para eles assim, ó, que psicóloga que vai dar conta de entender a vida deles, né? Essa vida tão corrida, tão cheia de tarefa, tá? Então, no consultório, como psicóloga clínica e com o olhar do trabalho, tá? Eu digo que família e trabalho, essa relação pode dar certo? Eu digo que sim, desde que nós começamos a elencar algumas prioridades, tá? Então, o equilíbrio, ele vai precisar ter uma certa prioridade, e talvez é dessa prioridade que eu vim falar hoje aqui também. Perfeito. E qual é a maior queixa, assim, dos clientes, homens que eles procuram solucionar na terapia? Porque normalmente o homem ele tenta mascarar essa necessidade dele, né. Eu Uhum. falo isso porque tenho minhas demandas lá de empresa Sim, e de família e de tudo, e muitas vezes a gente tenta empurrar com a barriga: "Ah, não é assim, não preciso disso", sim. e vai priorizando algumas coisas, deixando outras para trás, e aí até chegar um momento de ruptura até às Sim. vezes, né. Como que essa demanda chega para ti? Qual é os maiores problemas? Então, Dani, assim, ó, quando os homens, né, eles me procuram, muitas vezes eles vêm primeiro, depois eles trazem a esposa, ou a esposa indica, por já saber um pouco da minha linha, e pela experiência que eu tive na área do trabalho, a minha linguagem com ele é muito produtiva, é muito reta, tá? Uhum, Então, ele acaba tendo essa facilidade de estar falando já numa primeira sessão, tá? Não são todos que vão falar.
mas eles já vêm com uma queixa principal, que é a gestão de tempo. Uhum. Então, é como eu vou fazer essa gestão do meu tempo? Ou seja, eu trabalho 8 a 12 horas ou 14 horas e a minha esposa está pedindo uma certa Hum. atenção, ou os meus filhos, ou ir na escola e não está dando conta, né? Então, eu percebo que na grande maioria das vezes a gestão de tempo ela já é uma queixa principal, assim. E claro que alguns, né, já vêm com um casamento já, vamos dizer assim, já no vermelho, né? Uhum. Já acendeu o sinalzinho vermelho da relação. Então eles vêm buscar essa ajuda também para equilibrar a função não só do homem, mas da mulher também, né, porque, essa esposa, né, desse homem também trabalha, muitas delas também Uhum. trabalham. E acaba como que os 2 vão ajustar a agenda dos 2. Então acho que esse equilíbrio da agenda, da gestão de tempo hoje, é um tema que é muito pertinente na terapia. Perfeito. Essa questão de gestão de Sim. tempo, né? Eh, Você trabalha com empresários que muitas vezes o cara saiu sozinho e veio construindo uma Uhum. empresa, ou um cara que já está estabelecido, mas eu vou usar muito a minha experiência aqui Aham. contigo, né? Eh, Chega um momento em que, como você vem construindo tudo sozinho, vem fazendo tudo, chega um momento que a empresa começa a crescer e você precisa delegar, Sim. né? E isso muitas vezes não é tão simples, não é Uhum. tão fácil porque você estava acostumado a fazer tudo, aí vem aquela questão de, se eu, ninguém vai fazer como eu faço, e aí você vai assumindo muitas coisas que você já não É. deveria mais estar fazendo. E aí você divide foco e aí realmente o seu tempo Sim. não vai caber na agenda do dia. É isso? Isso é um problema? Tipo, o cara quer assumir tudo que aparece para ele, ele mata no peito e deixa que eu resolvo? Isso é um problema sim, porque, a gestão de carreira, ela é muito importante nessa relação trabalho. Porque, assim, nós montamos uma empresa, a princípio nós fazemos de tudo um pouco. Sim. A empresa vai crescendo e vamos precisar desenvolver algumas habilidades, por exemplo, de delegar. E se nós não temos essa habilidade de delegar, continuaremos na próxima fase ainda fazendo tudo que a gente fazia lá do início. E aí o que eu percebo é que a não transição, não transcender a carreira, faz com que muitos executivos ou empresários ainda continuem com a mesma mentalidade do início. Então, ou seja, eu até cresci, mas eu não desenvolvi na minha gestão emocional. Isso acaba interferindo também na relação interpessoal, porque esse executivo ou empresário, as demandas aumentaram. Antes ele respondia um e-mail, né, no computador, hoje ele responde o WhatsApp em casa. E algo que eu falo já de início na terapia desse casal é o celular. Né? Então, vamos deixar o celular descansar 2 horas dormindo, para poder interagir, para poder se conectar com a casa. Porque a falta de gestão lá da empresa vai trazer prejuízo para a relação em casa. Uhum. E não é só o homem, é a mulher também, né? A mulher muito que está muito envolvida com as tarefas masculinas, né? E acaba realmente não conseguindo se conectar com a casa, tá? E com os homens é a mesma maneira. Então, assim, só que a cultura que o homem trabalha e trabalha bastante, e que isso é muito aceitável, faz com que ele, em vez de antes trabalhar 8 horas, ele trabalha 12, ele trabalha 14. E essa necessidade, Daniel, que eu percebo assim, ó, que é da nossa cultura, viu? Principalmente nós aqui do Sul, que é uma cultura muito da produtividade, né? Uhum. Nós somos rodeados de indústrias, tá? E essa competitividade, falei Uhum. errado, ela traz para o homem macho alfa, essa necessidade muito forte de produção. Então, se eu ganho 10, eu ganho 20, se eu ganho 30, eu ganho 60, se eu ganho 60, eu posso ganhar 100 e assim vai. E acaba que, neuroquimicamente, né, produzindo, tá, uma adrenalina somente para a produção, somente para a tarefa. E acaba viciando o cérebro Uhum. na tarefa. Tá? Então, para sair dessa tarefa, que aí eu entro com a gestão de tempo, né? Então, vamos aos poucos, vamos desligar o celular por 1 hora por dia,
pelo menos fazer algumas atividades, né, que vai trabalhar a natureza dele, o físico, o emocional, o espiritual dele, para ele começar a se desintoxicar um pouquinho da tarefa, não do sucesso, mas da tarefa. Uhum. Esse fato, como você estava falando, de ele não transcender, não ir para o próximo degrau, porque ele está Uhum. viciado ou acostumado na tarefa ali, ele não consegue abrir mão disso e eu sei muito bem como é que é, porque eu comecei a minha barbearia há 23 anos atrás. Hoje a gente tem 3 unidades, mais de 16, 17 profissionais trabalhando e é uma dificuldade para mim sair da cadeira. Sim, Estou saindo da cadeira sim. agora, eu não precisava mais estar lá, mas era um querer meu, um gosto Uhum, meu. E isso eu percebi que estava prejudicando o crescimento da minha empresa, porque eu uhum, deixava de fazer o que eu deveria fazer nessa nova fase que eu estou, para ficar fazendo algo que eu poderia aham. delegar com muita facilidade. Então, essa dificuldade de transicionar acaba limitando o resultado desse empresário. Então, e para transicionar, primeiro nós temos que fazer uma parada, as férias. Tá? Quando esse empresário executivo ele começa a tirar as primeiras férias, e assim, Daniel, eu falo sério, eu atendo um empresário que há 16 anos ele não tirava umas férias. Ele Quando eu, trabalhava direto. quando eu comecei, eu fiquei 12 anos sem férias. E isso é muito prejudicial. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele trabalha com algumas memórias que vai trazer para você evolução. Exemplo, sabe? Nós precisamos criar memórias do descanso, das férias, do prazer, da criatividade, tá? Por Uhum. exemplo, um ano passa para o segundo ano porque teve uma transição de um ano para o outro. A Sim. estação também, ela passa de uma estação para outra. E como que nós percebemos que nós estamos passando de uma estação para outra a não ser envelhecer? Então, a parada, ela é o quê? É celebrar o dinheiro que você ganhou. E eu sempre falo para os meus pacientes assim, ó, que Deus não tem problema com dinheiro. Quem tem somos nós. É verdade. Ele não tem. Ele é o dono do ouro e da prata, né? Da maior riqueza. Mas nós temos problema com dinheiro. E Uhum. uma mentalidade de prosperidade, ela vai precisar aprender a descansar e a celebrar. Porque toda vez que eu celebro, eu entro para a próxima fase. É só nós percebermos, nós celebramos o Natal, entramos para o próximo Natal. Nós celebramos o nosso aniversário, entramos para o próximo. E a pergunta que eu faço hoje para os empresários é: você tem celebrado seus resultados e com quem que você tem celebrado? Uhum. Porque o seu cérebro precisa criar essas memórias de celebração, porque são as memórias que vão transicionar e dizer que você está enriquecendo e que vale a pena você ganhar esse tal salário, que Uhum. vale a pena você ter esse faturamento. Ele cria essas memórias, você celebra e você começa a transicionar. E Grace, como que eu começo a transicionar? Criatividade. A criatividade, e a gente pode ver pelos artistas, né, gente? Uhum. Os artistas, como é que eles fazem os seus desenhos deles? É descansando. Pega, coloca um artista a desenhar estressado para ver a obra que vai sair. Então Verdade. a pergunta que eu faço é: como que você está construindo a sua carreira, a sua obra? Porque a nossa carreira ela precisa ser uma obra, é um legado que a gente vai deixar para outra geração, o Daniel. Sim. Então, quando eu levo o empresário a pensar agora como CPF, o que ele está fazendo com a vida dele? Quem é que está celebrando com ele? Ou seja, os filhos deles, né, vão querer continuar com a empresa ou não? Uhum. Isso é um bom termômetro, né? Muito. Porque hoje, um filho que ele não vê o pai celebrando as atividades da casa, por que ele vai querer continuar com essa empresa? Será que ele vai querer dar para os filhos dele o que ele recebeu dos pais? Uhum. Entendeu? Então eu trago também essa dinâmica para casa, sabe? O filho tem que ver o pai trabalhando feliz. Porque se ele chega em casa feliz, celebrando, esse filho talvez vai querer também a mesma profissão do pai, Uhum. né? Ou da mãe, mas aqui hoje nós vamos falar mais sobre o homem, né? Então, qual é a mensagem que você, homem, que você, esposo, você traz para sua casa a respeito do seu trabalho ou você está reclamando? Traz Uhum. aquela energia pesada, já chega carregado, sabe? Sim. Então, isso também faz a diferença. Quer saber como é que você está tá transicionando, está transcendendo? Qual a mensagem que o seu trabalho está trazendo para você e para as pessoas que estão ao seu redor?
Uhum. Muito legal. Porque, às vezes, eu percebo que eh eh, o significado que cada pessoa dá para aquele momento também é uma coisa muito dela, né. Sim. Então, a gente que está transmitindo a situação tem que entender também, às vezes, de não reclamar na frente de um filho, Isso. ou colocar desculpas, né, "Ah, não vou fazer isso por conta do trabalho, não vou fazer aquilo". Esses momentos acabam marcando as pessoas de forma diferente, porque cada um de nós vai dar um significado para Uhum. aquele momento, né. Isso mesmo, Daniel. E assim, ó, por exemplo, né, você é um casal sócio, tá? Vamos lá. É muito importante não conversar sobre trabalho na mesa, né? Eu vejo muitos casais sócios que eles trazem a problemática da empresa e falam do funcionário na mesa, isso para ele. E assim, ó, e tem casal que fala assim para mim, Grace, a gente não sabe mais conversar sobre conversa de casal, agora é só trabalho, né? Uhum. Que são as queixas que eu trabalho com os casais sócios. Porque essa dificuldade de se desligar. Então vamos lá, não traga o trabalho para casa. Desenvolva uma relação de casal, né? E realmente coloque algumas regras. Lá na empresa nós vamos conversar sobre isso. Eu já trabalhei com executivos de alto nível que realmente eu via que eles não falavam do trabalho na casa deles. E era Uhum. muito, a gente percebia, eu percebia a ética que tinha naquele casal e a leveza que era para eles lidar com aquela situação. Então, assim, uma dica: não fale em casa do trabalho, né? Saia com a sua esposa, faça coisas com ela, já come Grace, mas assim, ó, a gente tá há 10 anos, eu não fiz isso. Para retornar é um desafio, não é fácil. É como tu retornar para academia. Uhum. A primeira vez pode ser que eu falo assim: "Gente, vocês vão sair". Pode ser que a primeira vez não vai ter nem assunto. Sim. Principalmente se já tem filho, às vezes fala do filho da empresa, não tem nem assunto. O que que nós vamos falar de nós? Mas vai, a primeira vez pode não dar tão certo. A segunda vai melhorar um pouquinho, mas construa esse hábito de sair, né, de tirar essa mensagem só do trabalho para casa também. E principalmente também, Dani, que nós brasileiros, né, nós temos uma mensagem do trabalho que vem lá de trás, nossos ancestrais, né, muito da escravidão, Uhum. né, da colonização que veio para cá, daquele trabalho muito bruto, daquele trabalho, muitas vezes também um trabalho, né, que tirou de alguém algumas injustiças que nós tivemos como herança, né, aqui no Uhum. Brasil, se a gente for estudar a história. Então, eu percebo também que tem muito homem já vindo já cansado, entendendo a mensagem do trabalho como um castigo muitas vezes. Uhum. Então, ele pode ser um executivo de alto padrão, que o trabalho para ele ainda é um castigo. Entendi. Então, talvez também, se esse homem tem essa mensagem, tem que desmistificar, né? Uhum. Entender por que que ele lida com o trabalho dessa forma. Ah, que interessante. O que eu percebo que nessa transição de geração, a forma como as gerações lidam com o trabalho é diferente, né. Nós tínhamos uma geração anterior que o cidadão entrava numa empresa e saía de lá aposentado, Uhum. 35 anos trabalhando numa mesma empresa. Hoje, dificilmente alguém dessa geração atual vai fazer esse mesmo caminho, né. Uhum. Então, você tem uma série de possibilidades, de troca, de tudo mais, Uhum. é um mundo muito mais dinâmico, né, e as pessoas muitas vezes o que hoje, faz sentido para ela, amanhã já não vai fazer mais e ela troca com muita facilidade, faz essas transições com muita Sim, facilidade. O que é um desafio para a pessoa e para as empresas também, porque o fator, de trabalho ele é fundamental para o sucesso da sim. empresa. Então esse turnover, né, de pessoas na Nossa. empresa acaba dificultando os resultados muitas vezes. E muito isso são as novas gerações, né? As Uhum. novas gerações. E a gente percebe também, olha como muda, né? É algo que eu sempre falava na empresa, né? Gente, as coisas mudam. Se você não mudar, você será mudado de lugar. Sim. Porque é algo assim, a gente nunca entendeu se a sociedade muda primeiro ou se o humano muda primeiro, porque se cria uma necessidade, uma demanda diferente, né? Através da Uhum. tecnologia, da globalização, enfim. Então, o manda quem pode, obedece quem tem juízo, já foi. Uhum. Eu nasci em 80. Eu ainda peguei essa fase, sabe? De pensar como dono da empresa. Quem é que já ouviu Uhum. falar, né? Não, mas eu quero funcionário que pense como dono da empresa.
mas será que você está pensando certo? Pergunta que eu faço é, por que ele vai ter que pensar como dono da empresa se você é o dono da empresa? Ele vai ter que pensar como um empreendedor. Só que Uhum, tem empresário que não tem cabeça de empreendedor, que ele tem cabeça de empresário ainda, que é tal horário, fazer hora extra e uhum, ele não inova, né? Ele tá só pensando no faturamento dele e manter esse faturamento. Mas tem empresário que é empreendedor, que está sempre empreendendo, que está uhum, sempre inovando. Então, se você quer atrair um funcionário diário, ele vai fazer tudo aquilo que você só pede. Tá? Ele uhum. não vai ter uma mente criativa. Se você é empreendedor, você vai atrair uma mentalidade empreendedora. E talvez realmente essa mentalidade empreendedora, ela não fica muito tempo nas empresas, né? Ela vai querer Uhum. fazer um negócio igual o seu, ela vai querer Sim. inventar também. É, eu digo assim, ó, é um novo desafio para a gente manter hoje um negócio. Essa você tocou num ponto ali da mudança da mentalidade, de tudo mais. É, é um pouco de bagagem cultural também, porque no Brasil a gente tem muito forte essa questão eh, das garantias, né? Sim, Do mundo seletista. sim. O sonho de muitas famílias é que o filho faça um concurso Uhum, público por conta de ter uma estabilidade uhum. e tudo mais. E isso acaba dificultando a ideia do cara que vai empreender, né? E o cara que vai pensar como dono. O que ele quer, na verdade, é a estabilidade. Sim. Culturalmente, no Brasil, isso é muito forte. Eu tenho amigos, por exemplo, que têm empresa nos Estados Unidos e uma coisa que eles me falam é, Daniel, o perfil lá é completamente Uhum, diferente. O funcionário, sim. ele senta comigo e ele discute maneiras de fazer a empresa faturar Ah, mais. Ele tem a visão de, cara, ele fica feliz uhum. entregando mais. E, obviamente, se ele entrega mais, ele ganha mais. No Brasil, essa ideia de nós contra eles, muitas vezes cria esse embate, né, entre o empresário ou o cara que tem um negócio, Aham. que aplicou o dinheiro dele e a gestão do negócio, e o trabalhador muitas vezes olha para ele como um adversário, né? É o cara que vai me explorar, Sim. mas isso é baseado muitas vezes na cultura. Sim, e na cultura, como você falou, e também no nosso próprio programa de governo, né, desse CLT, que ele é Uhum, engessado, então ele, assim, ele meio que obriga mesmo as pessoas a pensarem nessa caixa. Mas também, o Dani, assim, ó, eu levo além, assim, né, eu trabalhei, na primeira empresa que eu trabalhei foi como indústria, fui numa indústria, 4 anos e 8 meses, como psicólogo organizacional. uhum, Numa indústria, a gente realmente tem um tipo de um funcionário que trabalha mais carga horária e produtividade. sim. Na outra segunda empresa que eu fui trabalhar e fiz algumas consultorias também paralela, era uma empresa mais de gestão. Então eu já tinha já um capital intelectual que exigia também criatividade. Então, assim, a própria cultura da empresa fazia com que esses colaboradores desenvolvessem a criatividade. No entanto, que a gente nem chamava de funcionário, a gente chamava de colaborador ou de profissionais. Uhum. Então a nossa linguagem começa a mudar também, tá? Então eu parto do princípio, assim, pela minha pouca experiência nas empresas que eu participei, que a mentalidade nossa do RH, a mentalidade do dono, ela pode transformar também esse ambiente, tá? Perfeito. Ela pode transformar esse ambiente. Claro que ele sempre vai ter que estar aberto, eu digo, gente, aberto para receber as pessoas e aberto para despedi-las também. Eu creio muito nessa evolução. Isso é transcender. Uhum. Eu sou aberto para receber as pessoas, eu sou aberto para despedi-las. E eu nunca vi até hoje uma empresa com essa mentalidade faltar gente para trabalhar, porque ela já cria um clima de entrada e saída leve, sabe? Uhum. E eu creio muito isso que até é questão espiritual mesmo, né? Deus ele dá para nós uma mentalidade próspera de receber pessoas e de deixar as pessoas irem. Uhum. Então eu creio que nós assim como executivos, né, e executores precisamos aumentar também a nossa capacidade de pensar a respeito disso. Certo. Então, o que você está me dizendo é que o gestor ou o dono da Uhum. empresa, ele tem a empresa é um espelho dele. Isso. Se a coisa não está funcionando, eu acredito muito nisso, né? Uhum. Eh, Deu certo, vão dar o tapinha nas costas lá, parabéns para você.
e deu errado, a culpa é sua. Eu consigo trabalhar nesse sentido. E não no sentido de culpa ou Não, mas de responsabilidade, né? responsabilidade. Eu Uhum, acho que as pessoas elas estão sempre, quando elas dão o tapinha nas suas costas, e, pá, uhum, cara, tu é empreendedor, uhum. pô, parabéns, tal. Eu nunca levo isso pro pessoal. Eu Sim, sempre, para mim, né, eu entendo que elas estão avaliando o resultado. Elas estão sim. falando isso porque você teve um resultado positivo. Então não é diretamente para você, e sim para o resultado, porque quando o resultado for ruim, elas vão dizer que, cara, a culpa foi tua também, Sim, né? faz sentido. Ah, agora, de fato, a cultura, existe uma cultura do país ou da região que você Sim, trabalha e tal, e existe a cultura da empresa. sim. E muitas vezes, quando você vem com algo muito inovador, diferente do que já está estabelecido, você passa um pouco mais de trabalho para criar essa cultura de forma entendível por todo o grupo, né? Mas uma vez que ela é estabelecida, a coisa vai fluir. São as quebras de padrões. Se você tem uma empresa há 10 anos e você pratica aquela mesma política, e aí entra o seu filho e ele quer praticar uma nova política, vai ser uma quebra de padrão. Uhum, Tu vai transicionar, tu vai escalar a tua empresa. Quando o empresário ele tá lá no meu consultório, ele fala assim, ó, eu não aguento mais pessoas, Grace. Não aguento mais pessoas. Eu tô cheio de pessoas, o meu casamento também tá assim. Eu percebi que ele já deixou o copo dele encher. uhum, E aí chega ele e fala assim: eu tô com vontade de vender essa empresa. Aí a pergunta que eu faço assim: a tua empresa tá organizada para você vender? Porque ninguém vende nada desorganizado, ninguém compra uhum, nada desorganizado. Então, eu creio e tenho certeza nisso, que a nossa mentalidade, ela vai se desenvolver quando eu dou acesso a uma quebra de padrão antiga para ir para o novo. uhum, Então, eu vejo lá no empresário assim, ó, Daniel, quais são as crenças que ele tem a respeito sobre comunicação, exemplo, o exemplo sobre reunião. Por que que a empresa dele sempre foi feita reunião dessa forma? Por que que nunca teve um feedback? Por que que nunca foi avaliado por competência os funcionários? Exemplo, né? Ou por que que ele trabalhou com a esposa dele esse tempo todo e os dois não mudaram? Porque é o automático. uhum, Nós caímos no vício do automático, é fazermos as mesmas coisas todo dia, sem pensar. Às vezes é necessário, eu falo que nós temos que ganhar uma flecha, né? Nós temos que ganhar um uhum, impulso para trás, retornar para ganhar um impulso, uma velocidade uhum, maior. E muitas vezes esse impulso de nós retornarmos vai mexer com o nosso ego, nós desconstruirmos o antigo para o novo. E aí sim, eu vou precisar às vezes fazer uma terapia, precisar voltar a fazer exercício físico, vou precisar tirar férias, vou precisar cuidar da minha saúde, porque se eu a pergunta que eu sempre faço, né? Quantos anos tu queres viver a mais? Por exemplo, já tem 40 anos, tu vai viver mais 50. Como é que tu queres viver? uhum. Tá na metade da tua vida. O que tu vai fazer de diferente agora? Sabe? Tua vida com Deus, a tua vida com a família, vale a pena? E, gente, olha só, eu falo algo assim que herança ou legado, né? Nós trabalhamos, 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 os empresários estão trabalhando, 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 para no final, infelizmente é isso. Chega no final, se os filhos não estão preparados, vai deixar herança para os filhos brigarem. Uhum. E muitas vezes os filhos não vão levar aquela herança com todo o fervor que você levou a sua vida inteira. Então a parada, talvez agora, você que tem 35, 40, 45, 50, 60, a parada agora é necessária para realmente avaliar o que, que eu vou deixar mesmo para minha outra geração. Vai fazer Uhum. sentido isso para eles? Por que, que eu não aproveito agora? Por que, que eu não celebro? Tá? Para realmente começar a ter uma qualidade de vida. Certo. E há essa obrigação, vamos Aham. colocar dessa forma, de haver na questão do legado, né? De o filho assumir isso e levar isso, porque às vezes pode ser que essa pessoa também Não. tenha uma outra pretensão para a vida Sim. dele, um outro chamado, uma outra vocação. Então, até que ponto, né, a pessoa também que construiu aquilo ali, porque eu percebo que muitas vezes a gente cuida da empresa como um ente da família, né? Sim.
Você, nossa, é um filho. E aí você quer colocar esse peso, essa responsabilidade de levar para frente a empresa Não. nos seus filhos. Então, eu sigo um cara que ele diz que as empresas têm 3 destinos só. Ou elas quebram, ou elas são herdadas, ou elas são vendidas. E Uhum, aí ele diz sempre o seguinte, cara, eu sempre prefiro vender, porque para uhum, ela ser herdada eu preciso morrer, e eu não aham, quero isso por enquanto. Ou ela pode quebrar, eu também não estou afim de uhum. quebrar. Então eu construo empresas, organizo e vendo. Se o meu filho quiser tocar, é uma questão dele, ele pode. Sim. Agora, não é uma obrigação, ele pode querer outra coisa para a vida dele e está tudo certo. É, mas essa mentalidade dele, ó, é de crescimento, né? É uma mentalidade próspera, porque ele Uhum, tem bem planejado o que ele quer. A questão é, ô Daniel, quando a gente fala sobre o legado, não é só a empresa, mas o que o teu filho, como o teu filho vai lidar com o trabalho e com o dinheiro. uhum, Como ele vai lidar? Ele tem um projeto para ele? Como que ele lida? Ele dá valor a isso? A isso é importante. Nós reavaliarmos durante a nossa construção como que o nosso filho, né, ele vai lidar com o nosso legado a respeito do trabalho. Viu? uhum. Não necessariamente só com a nossa empresa, né? Sim. Mas com o dinheiro que fica da empresa, o que, que ele vai fazer, né? Que empresa que ele quer Uhum, construir ou não, né? Se ele certo. lida bem com o dinheiro. Uhum. E quais são os fundamentos que vão Uhum. nortear a construção dessa Ah, relação, top. né, de família e trabalho? Quais são os pilares que precisam estar muito claros para a gente fazer uma construção sólida em cima dessas bases? Top. Essa é a pergunta que eu mais gosto de responder, tá? Os pilares são Deus, né? A sua Uhum, fé, família. Na verdade, Deus ele é a lista, né? Tá? uhum, E realmente saber lidar com a tua saúde. Eu falo que o pilar é tu voltar para casa. Quando tu volta para casa, tu começa a dar algumas prioridades, tá? O homem, eu utilizo o homem na casa e a mulher como? O homem ele cuida de toda a estrutura da casa. uhum, Ou seja, o homem ele cuida da estrutura externa, tudo que é a chave, rachadura, o jardim, o portão, ele tá governando, ele tá cuidando para que o ladrão não entre. uhum, A mulher ela volta para casa e ela cuida da casa, ela cuida do sofá, ela cuida da louça, ela cuida disso. Grace, mas olha só, eu tenho dinheiro para pagar e fazer tudo isso. E a minha esposa também tem, mas ela gerencia então, e ele também uhum, gerencia. Ele pode gerenciar. uhum, E essa energia, quando eu volto, eu trago o macho e a fêmea para a relação. Eu tenho um macho, ele olhando para a fêmea e sendo atraído por ela quando ela faz a comida. E, gente, eu posso ser bem tradicional. A palavra não é tradicional, é outra palavra que eu esqueci agora. conservadora? Conservadora, tá? Mas essa é a minha abordagem. Eu trago para casa para vivenciar essas experiências mais primitivas, né? Que os nossos pais, que os nossos avós tinham isso, para trazer essa união do casal primeiro. Tá? Uhum, E aí depois a gente começa fazendo, né? A gestão da agenda do casal. Primeiro volta para o casal, depois vai para os filhos e depois para o trabalho. Grace, mas assim, eu preciso trabalhar 8 horas, 12 horas, como eu vou dar conta de tudo isso? A pergunta que eu faço é essa assim, ó. Quanto tempo que tu demora para fazer uma boa refeição? uhum, É 15, 20 minutos? É qualidade de tempo que você vai dar. Se você dá qualidade de tempo, se todo dia você dá uma qualidade de tempo para essa área ou semanal, tá? Você está regando a sua árvore, você está regando a sua plantinha, tá? uhum. Então você está voltando com a energia primeiro, volta primeiro para casa e aí depois esse homem ele vai para a batalha, né? E essa mulher também ela vai para fora. Certo. Então, é uma questão de prioridade para organizar os vários aspectos da vida, né? Isso, Você colocou como prioridade Deus, a isso espiritualidade mesmo. independente, Uhum. a casa e o trabalho depois. O Isso. que acontece muitas vezes é a inversão dessas prioridades, né? Uhum. Muita gente, e principalmente quando você tem que arrancar de uma situação muito. Eu estou trazendo muito para mim isso aqui, né? Sim. Estou fazendo uma terapia grátis, eu gosto dessa parte.
quando você parte de um patamar muito baixo, que você tem que praticamente arrancar as coisas na Uhum. unha ali, você acaba. Eu percebo que em muitos momentos da minha vida eu priorizei muito o trabalho. Sim. Né? E aí você cria as desculpas que você quer Uhum. para justificar o seu comportamento, Uhum. né? Ah, não, mas eu tive que fazer, porque. Então, Uhum. de fato, eu até acredito que haja momentos na vida em que você tenha que delegar um pouco mais Sim. de tempo para isso. Talvez o grande problema é você não alinha isso, né? Você não conversa Top. e você não alinha isso. Olha, amor, vou precisar nesse momento agora. Isso. O que que você acha? Quando você combina, Acordado. o que é acordado não sai caro. Isso aí. Mas muitas vezes a gente. Eu tenho muito isso, né? De, cara, eu sei o que eu estou fazendo Sim. e qual é o benefício que isso vai trazer, mas às vezes eu não comunico para quem está ao meu redor o porquê que eu estou fazendo. E aí a pessoa vai dar o valor que ela quiser para aquilo e não Sim. necessariamente o que eu estou fazendo. E às vezes uma coisa boa que eu estou fazendo pode ser interpretado como algo ruim porque eu não comuniquei. Isso mesmo. Faz sentido isso? Acontece? Muito, muito, muito sentido. Tu foste muito sábio no que tu falou, porque a comunicação, o excesso, tudo que é excesso, ele vai faltar de um outro lado. Então, assim, tô com muito excesso de tarefa. A semana inteira, não consegui conversar, já teve alguma falha na comunicação. Então, é interessante sempre voltar atrás. E algo que eu gosto de falar é assim, ó, gente, carreira, ela é transitória, ela anda, ela caminha. Tem um ano que tu vai investir nisso daqui e o teu faturamento vai aumentar e você vai trabalhar mais, daqui a pouco no outro ano você diminui um pouco, você vai delegar, você muda, você muda o seu produto, você muda o seu negócio, você vai trabalhar em outra empresa e a carreira é transitória. Agora, o que que não transita, o que que não muda? É a família. É. No final você vai voltar. Tu vai voltar para casa. No final tu volta para casa. Então, se no final eu volto para casa, por que que eu não priorizo? Por que que eu não deixo o meu terreno, né, bem limpinho para quando eu voltar? E esse é um desafio do nosso novo século, dessa era que a gente tem vivido, do excesso de informações, do excesso de comparações, as autocobranças que nos autossabotam diariamente, que a sensação que quando nós temos que regredir, que parar, é que a gente está acabando com o sucesso, é Uhum. que a gente vai deixar para alguém. Essa sensação tem feito que muitos casamentos, eu tô falando hoje aqui mais, né, pra questão do relacionamento mesmo, né, que tem feito as pessoas se separarem, o Daniel, assim, que eu já atendi casal, assim, que chegou no tempo que ganharam tão bem, estavam tão bem, que queriam se divorciar para cada um ter o seu morarem junto, mas para cada um ter o seu dinheiro, fazer o que quiser, Quer dizer, agora que tinha em para celebrar abundância, junto. queriam dividir Isso, em mas isso lucro, o que né? que é? Isso não é que eles não se amam, eles se amam. Só que o amor, ele não está sendo mais estimulado. Os excessos, as agendas, os compromissos, eles tomaram o lugar dessa relação. E aos pouquinhos vai perdendo a admiração. Uhum. E aos pouquinhos vai se distanciando. Que coisa interessante. E como que a gente faz essa gestão do tempo? Como que a gente cria mecanismos para não cair nessas armadilhas? Tá. Que, cara, eu estou vendo o que a gente está falando aqui, ele é muito comum. Aham. Ele é o que acontece na maioria dos casos, né? E como que a gente consegue se organizar, se prevenir para não chegar nesses pontos, nesses momentos? Primeiro, anote todas as tarefas que tu está fazendo e todos os compromissos que tu pegou, mas consiga, espero que você anote todos. Tá? Tá? Todas as atividades, os compromissos que você tem, a sua agenda. Olhe para ela e olhe para sua demanda para sua família, olhe para sua espiritualidade. Às vezes é o seu ministério, às vezes é uma obra, né, na sociedade que você faz, né, que você tem como missão que você já abortou. Olhe para tudo isso e pense o que que você consegue tirar dessa lista para ficar mais leve. Pensa assim, ó, há 5 anos atrás, eu fazia tudo isso, por que que hoje eu tô com 15 tarefas a mais? E a real é Uhum. essa.
A agenda do empresário e do executivo, ela só aumenta. Sim. Ela só aumenta. Então, olhe para essa lista e comece a listar os nãos. E para quem que você vai dar sim? Se você dá não para uma tarefa dessa, você vai dar sim para quem? Uhum. A sua família vai começar a ficar na agenda. Você vai colocar lá assim, ó, eu vou sair com a minha esposa, tal dia eu vou sair com ela. Ela tá na agenda, então ela é inegociável a agenda da família, tá? A partir daí, você vai começar agora a elaborar uma agenda, uma gestão de tempo para você. Será que você conseguiria marcar uma reunião de meia hora e daqui a pouco outra em meia hora e daqui a pouco uma outra em outro tempo? Aliás, essa meia hora se transforma numa hora, que a outra Uhum. meia hora se transforma em 2 horas, e aí você está sempre chegando atrasado Sim. nos locais. Né? E essa falta da gestão de tempo é a falta de prioridades. Eu preciso elencar e dizer o que eu vou precisar dizer não agora, e eu desligo meu celular em tal hora e eu respondo no outro dia. Tiro também as distrações, Daniel, né? Tiro as distrações, né? Instagram, rede social. Né? O que é distração? Eu tiro aquele pessoal que eu sigo que só me leva à distração. Uhum. Já vai ajudar a me gerir meu tempo também. Será que às vezes eu fico meia hora? Que eu deixo de ficar meia hora de ajudar o meu filho na tarefa, Uhum. né? Que pro filho aquela meia horinha, você tá semeando, né? Você tá colocando no tanquinho dele de amor uma atenção. Certo. Então é uma meia hora que você tira de um outro local, né? Que por uma falta de gestão de tempo você não fazia antes. Que bacana. E para a pessoa ser bem-sucedida, como você falou, né? No começo vai ser difícil. Você vai Uhum. tentar, vai escorregar, vai cair, vai levantar, fazer Vai. de novo. Para chegar a dizer assim, cara, eu tô com uma carreira agora, eu tô com a minha agenda sustentável, tá tudo certo. Se a pessoa for muito dedicada, em quanto tempo ele consegue chegar nesse patamar? Um cara que tá fora, né? Que Tá. tá desalinhado. Tá, ele vai primeiro agora começar a organizar, né? É Sim. isso, né? Ele vai organizar toda a estrutura dele interna, né? Organizando o financeiro da empresa, organizar questões com fornecedores, todas, resolvendo as pendências primeiro. Uhum. Então ele vai parar aquele primeiro ano lá para ele resolver, chama a equipe dele, né? Eu falo assim pro gestor, ó, conta nos dedos quem são os teus 5 que vão ser o teu braço direito, né? Uhum. Tem alguém da gestão de pessoas, você tem alguém do comercial, chama esse pessoal e começa a ter reunião individual com ele, porque você vai precisar de uma equipe para te ajudar a sustentar essa empresa. Você não vai mais caminhar sozinho, Uhum. mas seja claro com todas as pendências que você precisa resolver, tá? E aí depois começa a ser claro também assim, ó, com quem você trabalha, aonde a sua empresa está e aonde ela quer chegar. Será que as pessoas estão engajadas com o seu produto, com o seu negócio? Então isso é na empresa, né? E depois a mesma coisa na família, né? Esse Uhum. empresário leva lá para a família, ó, esposa, tô passando por uma dificuldade assim, às vezes, Daniel, o empresário ele tá já no déficit, no vermelho e a esposa não sabe de nada. Uhum. Entendeu? Esse cara tá ansioso, tá preocupado, tá se automedicando, porque não quer falar mais para a esposa de como a empresa tá. Às vezes até com medo mesmo, com receio, por uma Uhum. falta de comunicação e parceria. Eles já estão vivendo separados na mesma casa, né? Essa esposa também que trai ele financeiramente, porque um não sabe dar conta do outro. Então, Uhum. ser claro na relação financeira também, ó, a empresa está tendo isso aqui de lucro e o nosso salário da casa é esse, separar também, né, o que é da empresa, o que é da casa. Acho que começar a ser claro e organizando as suas pendências. Isso vai trazer um fundamento para a sua empresa. E depois, crie na sua agenda. Quando que você vai começar a celebrar? Talvez Uhum. você vai ficar, Dani, a gente vai ficar ainda talvez uns 2 anos sem férias. Mas Até organizar. até organizar, né? Mas já planeja as suas férias. Né? Não, daqui 2 anos ou daqui 1 ano eu já vou ter as minhas férias. Então, é 15 dias, é numa cabana aqui ou é no exterior, mas celebre as suas conquistas, tá? Você vai começar a criar um mindset, que eu falo, né? Uma mudança de mente, uma mudança de prosperidade, né? E lembrando, Deus não tem problema com o dinheiro. É a gente que tem problema com ele. Uhum. A gente só precisa saber administrar o nosso tempo e nós estarmos preparados também para receber o novo, né? Queremos ter sucesso, mas às vezes é tanta desorganização Sim. que o novo não vem, né? Uhum. Então, acho que começando com essa organização, acho que é muito importante. Certo. Quando você fala de férias,
Por exemplo, né? Para mim, não sei se isso é um problema ou se isso é comum, mas eu tenho dificuldade de parar 30 dias. E não é nem porque a empresa não vai Aham. funcionar ou coisa assim. Cara, eu consigo levar bem até uns 15. 10 dias, 15 no máximo. Aham. A partir dali eu já fico meio entediado Sim. da férias, né? A minha esposa, por exemplo, ela já tem uma necessidade diferente da Aham. minha. Ela, cara, vamos pegar 30 dias e vamos sumir do Aham. mapa. Como que a gente alinha esses pontos, né? Porque as pessoas têm necessidades diferentes. Então vai ter aquele cara. Para mim, o ideal seria pegar tipo a cada 3 meses uma semana. Eu Sim. ainda não tô nesse patamar, Uhum. mas para mim seria Tá. o ideal. Eu vou fracionar ela em 4 vezes num ano, uma semana, cada 3 meses uma semana. Mas já eu vejo que tem pessoas que não, que, cara, um ano, trabalho um ano tranquilo, mas eu preciso de 30 dias e aí eu desligo e tudo certo. Nós temos uma questão agora, eu vou falar mais, uma questão mais neuro, tá? Quando o cérebro começa a entrar no descanso. Tá, Uma semana para ele entrar no descanso e assimilar uma nova criatividade, uma nova mudança de tempo, é pouco tempo ainda. entendi. Porque ainda uma semana ele só está tentando assim sair do trabalho, mas ainda a agenda está na cabeça dele. Tá. Tá? Então vamos dizer, no mínimo 15 dias. Não consegue tirar um mês, tira 2 férias no ano, né? Uma na Uhum, metade do ano e outra nas férias, exemplo, no verão. uhum, Né? Então, isso já vai ajudar um pouco o teu cérebro a entrar no descanso. E Grace, mas por que isso? Por que as férias? Porque assim, ó, nós trabalhando de uma forma sem parar, rotativa, tu não dá a oportunidade para o descanso, tá? E nem para tu entender o porquê que tu tá trabalhando, tá muito no automático. uhum. E esse automático, ele é viciante, ou seja, o nosso corpo, ele precisa liberar endorfina, serotonina, viu? Isso vem através do exercício físico, isso vem através de uma boa noite de sono, vem através do carinho, do abraço, vem tudo. Só que a pergunta que eu faço para os empresários hoje, estão tendo essa qualidade de ter tudo isso? E as férias não é só para você. As férias você vai estar presenteando a sua família também, Uhum. tá? Então é um outro desafio, né? Muito bom, porque esse é um princípio, né? Eu acho que eu vou chamar ele de princípio, porque é algo milenar, né? Tipo, Uhum, quando você, para quem acredita, por exemplo, acredito e leio a Bíblia, e eu percebo que lá no início já da civilização, quando Deus começa a organizar e dizer para o homem o que uhum. deveria ou não fazer, ele elenca o seguinte, cara, vai trabalhar 7 anos E e seis descansa. anos e o sétimo tu vai descansar. A terra vai descansar. Tu vai plantar um campo 6 anos, no sétimo tu vai deixar ele parado, um ano parado. Então, o princípio ele funciona para mim enquanto ser humano, mas até a própria terra, né? Uhum, Então, talvez você se desligar. Por exemplo, tive uma situação de saúde que eu precisei me ausentar da empresa agora, né? Um mês. Eu tô fora ainda, tô voltando devagarzinho. E, cara, funcionou muito bem. As pessoas que estão lá trabalharam de forma maravilhosamente bem, talvez até melhor do que quando eu estava lá. uhum. Mas, às vezes, a gente tem aquele apego de achar que não, a coisa só funciona se eu estiver lá, né? Tem alguns ditados populares, né? É o olho do dono que engorda o boi e tal. Cara, ou tu cria mecanismos e processos para a coisa funcionar sem você estar lá, ou você não tem um negócio, você tem um autoemprego. Se você precisa estar lá o tempo todo para a coisa funcionar, Uhum. significa que você não treinou ninguém para fazer, você virou as costas, virou bagunça. Isso. Então, o que eu percebo muitas vezes é isso, você precisa treinar as pessoas, ser claro na informação do que você espera delas e aí elas vão executar isso de forma tão bem quando você estando lá ou não estando. Não estou falando de delargar, mas de delegar funções Delegar. e confiar e treinar a pessoa para fazer aquilo que você planejou. Perfeito. É deixar a missão, a visão, né, e os valores bem claro.
Uhum. Quando tem isso estabelecido, a sua missão, a sua visão, os seus valores na empresa, você vai perceber que a sua equipe, ela vai trabalhar junto. E eu Uhum. consigo trazer isso para casa também. Porque quando o esposo ou a esposa, eles sentam junto para construir qual é a missão do casamento. O que para nós é inegociável? Onde que a gente quer chegar? O que nós vamos construir daqui 5 anos, sabe? Voltar a ter plano também. Algo que eu sempre falo. Você é executivo, você é estratégico com a sua equipe. Por que você não traz essa estratégia para sua família? Uhum. Às vezes o executivo fala assim para mim, Graça, mas eu já transicionei e a minha esposa tá tão imatura. Eu assim, tá, e o que tu tá ajudando ela? Tu consegue convergir? Porque lá na empresa, né, o Dani, nós colocamos algumas couraças. O que são Sim. couraças? São as nossas personas, né? Para dar feedback, para fazer reunião, porque a gente sabe que a gente precisa daquela pessoa para o nosso negócio. E por que na nossa casa nós não levamos esse tipo de convergência? Né? Tem a divergência. E aí, vamos sentar? O que eu errei? O que tu errou? Sabe, ser mais prático vai ajudar também a voltar para casa. Talvez você Uhum. não vá voltar, ei, amor, eu vim para ficar, né? E agora eu só vou te abraçar. Talvez Uhum. não vai ter esse love todo. Mas volta fazendo uma estratégia. Volta dizendo para ela assim, ó, eu tô começando, né? Ou tem alguma mulher me ouvindo agora aqui também. Volta para casa para o marido, né? Faça uma lista com ele, diga assim, ó, não, eu preciso elogiar mais ele, né? Eu preciso não criticar tanto ele, ou vou fazer aquela comidinha que ele gosta, né? Ou eu vou ajudar ele nos momentos difíceis, né? Ser essa parceira também, né? Tirar um pouco da crítica. E o homem dessa qualidade de tempo. Quando nós somos mais estratégicos, nós fechamos algumas porteiras abertas, sabe? Que é do cansaço, da falta de admiração, até para as lutas espirituais que nós não precisamos viver naquele tempo, tá? Uhum. Muitas vezes por falta de sabedoria. Usamos muito no trabalho, porque vem algo palpável, que é o resultado. Uhum. E no casamento, será que não tem resultado? Será que o casamento não precisa ser sustentável para aguentar essa empresa também? Gente, é uma coisa depende da outra. Sim. Trabalho, ele é mandamento. Deus, quando fez o homem e a mulher, né? Depois que pecaram, Deus deu trabalho. Então, assim, Uhum. não tem mais como a gente voltar atrás. Na verdade, o trabalho ele é até anterior ao pecado, né? Porque quando Deus cria tudo ali, disse para Adão, ó, cara, governa Né? tudo aí, organiza. Então, o trabalho ele não é resultado do pecado, mas a percepção, muitas Aham. vezes, religiosa leva ao cara a entender que o trabalho é resultado do pecado, ele é um fardo, ele é E um. não é, Não é. Agora, você pode levar ele como um fardo. mas dependendo da mentalidade, da força que você coloca só sobre aquilo dali, ele vai gerar isso. Sim. Porque o que, Dani? Olha só, tudo que não nos leva a desfrutar é agradável a Deus? Será que Deus ele quer isso? Uhum. Ele sempre leva o humano o que é? Ele come, saborear a comida, se alegrar. E por que o trabalho ele deixa de ser algo celebrativo? E talvez aí tá a chave para muitos hoje, que é construir essa mentalidade mesmo de prosperidade, sabe? Que as bênçãos vão correr atrás de você. Esses dias eu atendi um executivo da área comercial e ele disse assim para mim, ó, Graça, eu fui atender lá, a pessoa e eu assim, nossa, mas eu queria vender aquele apartamento lá que custava 1 milhão. E eu só mostrei o de 1 milhão para ele, fiz lá e daí depois ele olhou para mim e disse assim, tá, mas agora me mostra o de 500. Aí ele mostrou. Aí ele pediu uma opinião assim, tá, agora eu não quero mais a tua opinião de vendedor, eu quero de amigo. Qual que tu acha que eu deveria levar? Daí ele olhou bem sincero, tá, o de 500 mil. O que acontece? Gente, os nossos clientes, as pessoas percebem quando a gente não tem mentalidade de crescimento. Uhum. Porque eu tô querendo tirar dele o dinheiro, eu Sim. não tô querendo servi-lo, eu não Uhum. quero o melhor para ele. Sabe? Eu digo assim que o dinheiro ele foge de você. Dani, eu posso contar uma experiência minha. Quando eu fui pro consultório e eu fui colocar o meu valor, de início eu pensava assim, ai, como é que eu vou falar do valor? Uhum. Eu tinha uma mentalidade assim, mas eu vou cobrar tanto de ajudar as pessoas, mas depois eu entendi assim, não. Eu tô ajudando ele, Sim. eu tô dando algo especial para ele, tá? Quando eu entendi isso, hoje eu tenho, além de eu ter psicólogas trabalhando comigo, hoje eu coloco, né,
Na minha clínica, eu coloquei uma outra psicóloga que atende a minha demanda. Uhum. Porque a minha mentalidade de crescimento não me permite a eu não ter alguém que faça a mesma coisa que eu faço. É incrível isso, eu lembro que esse trabalho de barbearia Aham. maior, com mais pessoas trabalhando, praticamente foi uma coisa que a gente trouxe para a Uhum. cidade, né? Até então, o mercado em si, ele trabalhava muito individual. O Sim. cara tinha a barbearia dele, no máximo ele e um filho trabalhando, mas não com uma visão de negócio. E quando eu coloquei o primeiro colaborador comigo, que foi o Josué, meu cunhado na época, Uhum. aí eu treinei ele e tudo mais. Eu lembro de feedbacks de muitos clientes dizendo: cara, mas tu tá maluco, tu tá criando uma cobra pra te morder, tu tá criando, vai ensinar um cara, ele vai sair, vai montar dele e tal. E na época já a minha mentalidade, tipo, eu não me preocupava com isso. Não que isso não pudesse Aham. acontecer, mas se acontecesse estava tudo certo. Não havia problema nenhum para mim, né? Uhum. O que que eu pensava? Beleza, se ele sair e monta dele, que dê Sim. tudo certo para ele, eu treino outra pessoa e vai vir para o lugar dele. Aham. E foi essa mentalidade que me Uhum. levou a ter hoje 3 barbearias, Uhum. quase 20 barbeiros trabalhando e Aham. na empresa mais de 20 pessoas trabalhando e gerando renda para todo Uhum. mundo, né? E tem uma frase que eu acho muito bacana e muito verdadeira que é: só existe uma maneira de você ganhar dinheiro, ajudando outras Outras pessoas a pessoas ganharem também. dinheiro. Então, quando eu olho com essa abordagem, com essa visão, por exemplo, qualquer empresário que eu olhe com admiração, seja da Uhum. região ou de fora, para ele performar Uhum. de forma grandiosa, ele vai precisar de muitos braços, muitos funcionários. Ou seja, a visão dele permite que várias pessoas ganhem dinheiro para ele poder ganhar uma Muito. parte maior, né? Então, só existe um jeito de ganhar, é fazendo muita gente ganhar. Isso é tão natural, né? Porque eu conheço, assim, empresários de cases de sucesso, assim, não vou falar nomes agora aqui, mas uma das empresas que eu trabalhei, que eu posso falar, que é a Corsul, né? Eu digo assim que o CEO, né? Que hoje ele é CEO, a empresa foi vendida de tão organizada que estava, mas ele ajudava muitas pessoas. Então, assim, ó, quando a gente tem essa mentalidade sem esperar em troca, né, Uhum. Dani? Eu acho que o sem esperar é algo teu natural. Hoje ainda lembrei de uma frase assim, ó, celebra o outro e tu vai saber em que nível tu vai entrar, tu vai saber o teu lugar. Porque quando eu celebro, eu digo quando eu celebro até o movimento das pessoas, Uhum. automaticamente eu sei qual é a minha identidade no meu lugar e tá tudo bem, aonde eu estou, né? Eu não concorro, eu mesmo não concorro com os outros, né? Eu concorro comigo Uhum. mesmo todos os dias. Perfeito. Né? Isso também ajuda nós a termos menos pesos, né? Uhum. Dentro das nossas carreiras. Perfeito. Uma coisa que você falou várias vezes é sobre celebrar, Uhum. né? Uma vez eu ouvindo uma pregação do pastor Telmo, que a gente vai na aba ali, pastor Sim. Telmo, pastora Vive, e ele, em uma das mensagens dele que me impactou muito foi: quando o nosso adversário ele não conseguir evitar a tua vitória, ele vai Ai, tentar sabotar a tua celebração. celebração. Cara, aquilo ali abriu a minha mente, assim, para uma situação. Por quê? Tipo assim, principalmente o homem, né? Ele é Aham. muito ligado ao esporte, e o esporte ele te remete à vitória. Cara, você não vê um time ganhando um jogo ou ganhando um título Uhum. e não celebrando, Uhum. né? O ápice da conquista é a celebração, Uhum. né? Então você vê quando os caras estão lá recebendo um troféu, é o ápice da celebração. Os caras estão felizes, estão vibrando, estão Sim, contentes. Não faz sentido ganhar um campeonato e você tá lá sem celebrar, verdade. né? Então, seja na família, seja Uhum. na empresa, muitas vezes a gente tem essa dificuldade de celebrar. Ah, batemos a meta, né? E isso é algo que eu venho trabalhando em mim. Uhum. Né, de muitas vezes você, cara, beleza, batemos a meta, era o nosso objetivo e você não celebra isso. E quando o gestor não fala assim ainda, né? "Ah, eu bati a meta". Ele assim: "Ah, não fiz mais que a tua obrigação", e vira as costas. Eu já ouvi executivo falar isso, que o líder dele falou: "Ó, bati a meta", foi lá mostrar. Porque assim, ó, essa sensação também de bater a meta, do resultado, ela vem muito de uma certa aprovação de pai.
né? Porque os nossos pais, né? O pai, ele apresenta a criança para o mundo e diga assim, ó, te vira agora e eu apresentei, agora anda de bicicleta, anda de carro, vai Uhum. trabalhar e vai produzir. A mãe é com as emoções. Então, assim, ó, os líderes não sabem o potencial que eles têm de paternidade na vida desses homens. Que quando eles Uhum. vêm bater uma meta, aí, cara, gostei. Olha só, olha o que tu fez. Tenho certeza que tu vai se superar cada vez mais. Parabéns pelo teu esforço, tu conseguiu. Celebra com ele. Agora ele vai sabotar quando ele diz, não fez mais que a tua obrigação. Ele é o pai Uhum. carrasco, né? Então isso é muito importante, eu acho que a gente aprender, né, a Uhum. celebrar o movimento do outro, Sim. porque vai ajudar o outro a entrar cada vez mais no ciclo de celebração e querer, né, ter E se mais você resultados. não celebra o outro, você acaba também não celebrando o seu, né? Porque o sucesso dele é o seu sucesso, né? Mas é algo que a gente precisa, de fato, trabalhar para Sim. você entender que, cara, agora é o momento de celebrar. Eh, Vamos reunir todo mundo aqui, vamos. E às vezes a dinâmica do próprio trabalho ela é desgastante, ela falta tempo, né? Sim. Falta. O tempo não falta, mas você não separa o tempo para celebrar, né? Agradecer também, né? Uhum, Chama alguém, agradeça, né? Agradeça porque essa pessoa está ali. A mentalidade fixa, que é uma mentalidade que eu digo a mais pobre, ela não agradece, porque se agradecer, ela tem medo que as pessoas vão se achar muito e vão sair, sabe? uhum, Como tem marido que às vezes não elogia uma esposa, porque se elogiar, ele vai achar alguma coisa. Então, assim, essa falta também de elogiar, de agradecer, de se conectar, ô Daniel. Acho que as pessoas cada vez mais elas estão ficando com uma agenda tão cheia, ela está tão distraída com tantas atividades que elas não são mais conectadas. Às vezes uhum, nós nos conectamos com alguém que está lá longe, com um mentor nosso, mas quem está perto, tu não consegue ficar meia hora, senão tu fica no celular, assim, tu não tem conversa profunda, uhum, né? Tu não tem experiências com aquela pessoa que realmente vai trazer para ti uma evolução, né? Que vai trazer crescimento emocional e espiritual. Então, essa falta de conexão tem adoecido muitas pessoas também, uhum, viu? Que a conexão ela está diretamente ligada no nosso cérebro com o nosso sistema límbico das emoções, né? Que é a nossa tomada de decisão. Então, toda vez que eu agradeço alguém, que eu dou um abraço em alguém, que eu desenvolvo nela emoções saudáveis, sentimentos saudáveis, eu estou me conectando a ela. E uhum, toda vez também que eu dou um feedback corretivo, mas desde que essa pessoa tenha uma relação comigo, eu também estou me conectando com ela. Não é só o elogio, né? Mas é aquela uhum, conversa clara que, mais uma vez, que eu trago também para as relações, né? Como eu falei, antes eu trabalhava lá na organização, com os executivos, os RH, trabalhando esse tipo de conversa, de fala. Hoje eu estou no consultório, atendendo no individual ou no casal, trazendo também essa fala, mas mais para o CPF agora, mais para o coração, uhum. né? Ele pensando como empresário, ele pensando como executivo, como pai de família, como pastor, né? Como pessoa mesmo, como coração, se conectar de verdade Que legal. às pessoas. É, essa quantidade de distração que a gente tem hoje é algo Uhum, que a gente não tinha nas gerações anteriores, né? Um celular com informações, né? E-mail, WhatsApp, uhum, o próprio telefone te ligando. Então, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, a pessoa saía da empresa e ninguém mais achava ela. Hoje você está super conectado, né? Às vezes, eu agora estou tomando a decisão de deixar meu telefone quando eu vou dormir mais longe, longe, porque você estava lá e você ouve o barulhinho ali, de que chegou alguma coisa. E aí você já fica uhum, ansioso para ir lá e ver o que, que é. Coisas que você não tinha antes. Hoje você tem streaming, você tem rede social, tem acesso a uma série de coisas que te desconectam é, do presente, de quem está na sua frente, de quem se- da família ou do parceiro ou do profissional que trabalha com você, porque você tem 1.500 conexões chegando em você que não são a presencial. Muitas vezes eu percebo isso até no atendimento, por exemplo, no nosso atendimento na barbearia, tem as secretárias lá que estão uhum,
conversando com o cliente que está chegando, estão cobrando o cliente que está saindo, e aí tem o telefone, e aí tem o WhatsApp. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade, porque você está respondendo um cliente aqui no WhatsApp, o cliente presencial chega e às vezes você tem dificuldade de desconectar, olhar no olho do cliente e dizer bom dia, pode aguardar um momento, porque você está no automático ali na correria do dia a dia, e aí o cliente muitas vezes chega e você está aqui e você não dá atenção para quem está presencial. Daniel, e isso ocorre em nós um certo déficit, tá? A nossa dopamina tá vindo muito daqui, tá? Neuroquimicamente, o nosso cérebro conectado a esse lugar aqui, ele não encontra mais prazer no abraço com o filho, com a esposa, numa conversa, porque neuroquimicamente ele está produzindo, tá, a dopamina, algumas endorfinas daqui. E aí é uma energia que ela não é sustentável. Uhum. É a mesma coisa um vício de uma droga, né? Ele te sustenta na hora, mas tu vai precisar mais, porque te leva a vícios repetitivos. Ele não te causa um prazer real para trazer a satisfação para o teu organismo. Ele vai te deixando doente, né? Uhum. Então, o me desconectar daqui, a princípio, começar agora não vai ser fácil. Ou seja, eu tô com o computador na minha mão. Todas as informações que ficavam no computador antes, no Uhum. laptop, né? Ele tá agora aqui. Então, eu acesso e-mail, eu acesso até o sistema da empresa, Uhum. eu acesso tudo aqui. Então, tá muito fácil. E é onde eu tô, ele é praticamente uma parte do corpo, né? Ele é uma parte do corpo. E ele tá concorrendo com quem? Com as relações. Isso daqui, ele é uma bênção, né? Graças a Deus por quem fez, porque facilitou a vida de muita gente, né? A gente consegue hoje ajudar muitas pessoas através daqui. Eu mesmo Uhum. utilizo isso, tá? Só que ele precisa ter um certo equilíbrio. Nós Ele é uma precisamos saber, é ferramenta. uma Pode ser ferramenta bem usada ou mal ou usada. mal Pro bem ou pro usada. mal. E outra dica que eu dou também, não acelere os seus WhatsApps. Quem acelera o WhatsApp cria vício nas relações. Daqui a pouco você vai ter uma conversa com alguém e você não vai ter você não vai ter paciência de escutar a pessoa por 2, 3 minutos, porque a pessoa vai ter que falar muito rápido. Vai rápido, chega Uhum. lá logo ao ponto, né? Uma Não pessoa mais enrola. lenta, mais melancólica, né? Alguém mais planejador, que demora um pouco para falar, quer falar sobre detalhes. Tem gente que não consegue mais ouvir, porque Uhum. nós estamos acelerando aqui. Eu já ouvi de pessoas que, tipo assim, cara, o cara me manda um áudio de 2 minutos, 3 minutos, eu nem Não, abro. É loucura, né? é. Mas eu percebo em mim algumas coisas, tipo assim, às vezes eu quero assistir um filme, ou se eu tô, por exemplo, no Uhum, YouTube, e eu vou ser atraído pela chamada ou pelo uhum, título do filme e tal, mas dependendo da quantidade de tempo eu vou evitar. uhum. Eu já estou priorizando coisas com mais curtas. Mais curtas. E aí, às vezes, eu fico refletindo, tá, mas por que que eu estou agindo assim? É. Né? Será que estou me tornando um cara mais superficial? Aham. Porque se é algo que tem um pouco mais de duração, eu já estou evitando, que seria possivelmente algo que me levaria mais profundamente num tema, tal. Então, essa reflexão é muito importante e vem de encontro com essa questão, né, de tudo muito rápido, muito acelerado. Hoje, o próprio streaming, ele te dá essa possibilidade, né? Eu tenho Uhum. amigos que dizem, não, no YouTube eu já vou lá e já passo para 2 vezes para assimilar mais, para ganhar E tempo. o excesso de informação não quer dizer que você está tendo inteligência, Uhum, porque é o conhecimento que desenvolve a nossa inteligência emocional e a nossa inteligência intelectual. A informação, o excesso da informação, às vezes ao contrário, ela pode causar um emborrecimento, tá? E precocemente o envelhecimento mesmo. Então, assim, ó, quem tem, né, geneticamente, às vezes um pai, uma mãe com uma demência, se falta leitura, se falta desenvolver desafios, ser resiliente nos seus problemas, nos seus relacionamentos, esse cérebro vai envelhecer mais rápido. Então, uhum. não é a informação, mas é o conhecimento que eu tiro dessa informação. E como eu aplico E isso, né? como tu aplica isso no teu dia a dia. Seja ele nos teus relacionamentos, ou seja na forma do trabalho também, né? Na leitura, na parte mais cognitiva, tá? Do seu aprendizado, tá? Vai fazer com que o nosso cérebro, né? Ele aumenta mesmo,
tá? Ele é elástico, né? A neuroplasticidade já fala que através de rupções que a gente tem neural, o nosso cérebro tem a capacidade de aumentar, ou seja, a gente fica realmente mais inteligente. Ao contrário, a falta de conexão, a falta de construir relações saudáveis, a falta de tu melhorar, faz com que ele fique mais rígido. Ele vai ficando mais pequeno, mais atrofiado. Ou seja, bateu, levou, sabe? Tu é só reativo. Uhum. O tempo todo tu é reativo, tu faz as mesmas coisas todo dia, pega o carro e vai para aquele mesmo caminho, trata a esposa daquele jeito, os funcionários daquele jeito, continua tendo os mesmos resultados sempre, tá? Isso faz com que o teu cérebro vai ficando mais atrofiadinho. Que coisa interessante. Graci, quem quer conhecer mais a Graciela, quem quer fazer uma terapia, como que a pessoa faz para achar você hoje e ter acesso ao seu conteúdo? Sabe que essa é uma pergunta que eu quase não sei responder sempre, gente. Tem o meu Instagram, que é gracielapsico, @oliveira, né? Que tá lá. E lá também tem o meu contato, fala com a secretária, né? E ela vai dizer certinho como é que funciona a minha agenda e com certeza será um prazer poder atendê-lo, né? Quem quiser. Show. Graci, muito obrigado por esse tempo que você colocou à nossa disposição aqui, todo o seu conhecimento, o seu trabalho. Eu tenho certeza que isso tem o potencial para ajudar muita gente, conversar e aprender aqui muitas maneiras de agir e de reagir, né, a muitas situações do dia a dia que pressionam muita gente, né? Então, a gente muitas vezes vai criando demandas e situações e vai se colocando em muitos lugares, você tem dificuldade de sair, né? Mas eu preciso resolver isso, preciso resolver aquilo, e muitas vezes você vai se enterrando num monte de demanda e se prejudicando, né? Então, o ponto cara, você precisa estar saudável para você produzir e você precisa voltar para casa, né? Esse voltar para casa, ele é muito interessante porque eu estava conversando com a minha esposa, né, no pós-cirurgia ali, e ela disse, olha, durante o período ali da tua cirurgia, muita gente, eu não sabia que tu tinha tanto amigo, né? Então, muita gente nos procurou, nos ajudando, incentivando, mas eu percebi que, em último caso, seria nós 4, né? Eu, você e as 2 filhas, ou seja, é aqui em casa, é voltar para casa, é a gente aqui. Então, você precisa estar saudável, você precisa estar bem para você voltar para casa, estar com a sua família. Lá é o início de tudo e lá é onde precisa voltar e terminar ali. E é isso, Dani, para finalizar, né, eu faço essa pergunta, o que é sucesso, né, para você? Se o sucesso, ele é estar junto com a família, você alcançou o maior nível do sucesso, né, que é a prosperidade. E talvez dentro do seu sucesso, o ordinário, ele vai ser tão simples que você antes não calculava esse ordinário. E agora, com essa nova mentalidade que é voltar com o coração, né, Daniel? E é bem profético para ti, né? Eu volto com o coração limpo para casa, né? Porque realmente ele foi limpo, né, Dani? O meu foi trocado umas peças. Foi trocado umas peças, né? Talvez você vai precisar trocar algumas coisas no seu coração mesmo. Vai precisar lavar mesmo, sabe? Quebrar algumas crenças, confessar algumas coisas para sua esposa, né? Hoje a gente tá falando aqui para um público mais masculino, né? Mas a volta para casa vai te trazer vida. E o que eu tenho percebido? Que o homem, quando ele volta para casa, ele governa a sua casa, ele governa qualquer empresa lá fora. Ele tem qualquer autoridade lá fora. Eu não conheço um homem que não governe a sua casa e que não consegue governar uma cidade, que governar bem o país. Quando de governar bem, né? Porque tem gente que governa mal, né, Dani? Sim, tem bastante. Mas tem o governar bem, né?
que a palavra de Deus fala, né? Que quando um governo, né? Um justo ele se alegra com o governo, né? Uhum. Então, seja alguém que governe, as pessoas consigam aplaudir você porque você está lá. Não seja alguém que está governando assim, aquele está lá governando. Não, mas Uhum. seja alguém que as pessoas queiram que vocês estejam governando porque sabe que a sua mentalidade, que sabe que o seu governo é saudável, que sabe que você está ali, né, para transicionar as pessoas, para abençoar as pessoas e principalmente começando pela sua casa, pelos seus. Essa é a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês. Perfeito. Graciela, muito obrigado mais uma vez, né? E tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas. Eu acredito, Amém. eu creio nisso de coração. Era isso, gente. E assim nós terminamos mais um Papo e Navalha. E todas as semanas nós temos aí com um bom papo, uma boa conversa para estar auxiliando aí a gente nessa caminhada, né? Em todos os aspectos da vida, tá bom? Boa semana, fiquem com Deus e até a próxima.